O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, meus irmãos, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 53. Salmo de número 53. Este salmo, ele é praticamente o mesmo texto do Salmo 14, com apenas algumas palavras a mais, porque o Salmo 14 não tem o correspondente aqui ao que está nos versos 5, no verso 5 do Salmo 53. Nós falamos na quarta-feira sobre o Salmo 14, inclusive expondo em paralelo com o Salmo 53, como eu falei, que tem o mesmo conteúdo. Mas entendemos que seria salutar nós falarmos novamente sobre este Salmo, porque não é à toa que o Senhor Deus o repete. Sempre que Deus repete alguma verdade, Ele está enfatizando a importância dessa verdade. E esse salmo é uma das declarações clássicas da corrupção do coração humano. Por isso eu intitulei esta mensagem O Ateísmo do Coração Humano. Quando eu expus o Salmo 14, eu intitulei Quando Deus não é levado em consideração. E é basicamente a mesma coisa. O ateísmo é exatamente aquela atitude e mentalidade que não leva a existência de Deus em consideração. Mas o ateísmo, ele pode se manifestar de maneira pública, clara, explícita, como uma declaração. Existem aqueles que são os ateus militantes, que até pregam o ateísmo e combatem, de um modo geral, a religião. Porém, a Bíblia chama de ateísmo muito mais do que isso. Porque é possível professar a Deus, é possível falar que você crê em Deus, porém viver como se Ele não existisse. Na verdade, todas as vezes que nós pecamos, que nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos negando a Deus a sua existência e o seu lugar. De modo que o ateísmo do coração humano expressa exatamente essa tendência a opor-se a Deus que o coração de todos nós tem. Diz assim a palavra de Deus: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Amém. Como eu falei, meus irmãos, esse salmo, juntamente com o Salmo 14, ele expressa o ateísmo do coração humano. E mais uma vez eu preciso enfatizar, quando nós pensamos em ateísmo, nós pensamos geralmente naqueles que declaram não haver Deus, que declaram não crer que há um ser supremo, que declaram que tudo que ocorreu é fruto do acaso, que a matéria surgiu do nada, e que nós não devemos nada a ninguém, devemos caminhar com nossas próprias pernas no universo, e que nós não temos, de fato, um Deus
a quem nós devemos adorar ou a quem devemos satisfação. Existem aqueles que são ateístas militantes, eu não sei se você sabe, mas existem até escolas dominicais que ensinam o ateísmo. Hoje mesmo, em alguns lugares do mundo, pessoas estão se reunindo com seus filhos e ensinando a eles que Deus não existe. Então, esse é o ateísmo militante mesmo, que chega a combater toda a crença em religião, sobretudo o evangelho e o cristianismo. Porém, meus irmãos, embora nós possamos dizer, de um lado, que não existem ateus de verdade, porque o homem adora alguma coisa. Se ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai colocar outra coisa no seu lugar. O homem é um adorador por excelência. Então, há um sentido, de um lado, em que nós podemos dizer que não existe ateu de verdade, porque na hora, de fato, do aperto, quando o homem ele é confrontado com a sua própria finitude, com a sua incapacidade diante dos desafios da vida, ele vai recorrer a algo como um ponto de referência em que ele pode confiar. O homem sempre, quando nega a Deus, vai colocar ídolos no seu lugar. Ele nega o Criador e ele coloca a criatura no seu lugar. Por outro lado, podemos dizer que, biblicamente definido, o coração humano é por natureza ateu. Quando eu digo biblicamente definido, é porque ateísmo é mais do que dizer que Deus não existe. Ateísmo na Bíblia é viver como se Deus não existisse, mesmo quando eu professo que eu creio em um Deus. A palavra de Deus é muito interessante. Ela usa esse termo, eu quero que você abra lá em Efésios capítulo 2, porque esse termo ateu, ele é aplicado aos perdidos de um modo geral. Lembrando que os livros bíblicos, a Bíblia foi escrita numa época em que não existia ateísmo como uma confissão de fé. O ateísmo ele é relativamente recente, entre 150 e 200 anos. O ateísmo declarado como opção filosófica, ele é muito novo, porque a humanidade sempre creu em alguma divindade. Infelizmente, em sua maior parte, em muitos deuses diferentes, em deuses distintos e não no Deus verdadeiro. Mas a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, no verso 11, que quando nós estávamos sem Cristo, nós éramos gentios na carne, éramos chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, isto é, pelos judeus. E ele vai descrever a vida dos efésios antes deles conhecerem a Cristo e a vida de todo aquele que está sem Cristo. Ele diz no verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquela época, vocês estavam sem Cristo. E porque vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade do pacto, que era a comunidade de Israel. Paulo está olhando para o Velho Testamento. Ele diz, vocês eram estranhos, estrangeiros para as alianças da promessa. Vocês não tinham esperança e vocês viviam sem Deus no mundo. Essa palavra sem Deus no mundo é exatamente a palavra ateu, atheoi no grego. A palavra atheos, atheoi é o plural, atheos significa sem Deus. Ele está dizendo, vocês eram ateus. Por isso que eu falei, o termo ateísmo biblicamente definido. Eu estou definindo aqui. Ateísmo, segundo a Bíblia, é uma vida sem Deus. Ateísmo é uma vida que não leva a Deus em consideração, mesmo quando professa a existência de Deus. Então, se de um lado não existe nenhum homem que não seja adorador de algum Deus, e nesse sentido não há ateus, num outro sentido, quanto ao Deus verdadeiro,
todo aquele que está sem Cristo é um ateu, porque não adora o Deus verdadeiro, não leva em consideração a sua lei, o seu caráter e a sua vontade. Neste sentido, então, meus irmãos, tendo definido biblicamente o ateísmo, podemos dizer, então, que o coração humano, ele nasce ateu. O coração humano, por causa da herança que nós recebemos de Adão, da corrupção, da incapacidade, do pecado que nós recebemos de Adão, ele nasce naturalmente inclinado a agir em desconformidade com a vontade de Deus expressa na sua lei. E é exatamente esse ateísmo do coração humano que o salmista está descrevendo aqui. Ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E isto é interessante porque, de novo, o Salmo foi escrito numa época em que não havia ateus no sentido em que nós usamos a palavra. O ateu diz que não existem deuses de nenhuma natureza. Não havia ateus neste sentido. Todos os povos tinham suas divindades, os seus padroeiros. Eles não adoravam o Deus verdadeiro, mas todos eles tinham seus deuses. Porém, no seu coração, eles rejeitavam o único Deus verdadeiro. E é isso que o salmista, olhando para o mundo, está a declarar. O insensato, no seu coração, ele diz: não há Deus. Eu quero que você preste atenção nessa declaração, porque ela é a declaração geral, o princípio geral, que vai guiar todo o Salmo. Ele começa fazendo uma descrição do insensato. É assim que ele vai expor o ateísmo do coração humano. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem e deste Salmo é uma descrição do insensato. O ateísmo é a essência da insensatez. O tolo é alguém que nega a Deus em seu coração. Veja, ele não necessariamente nega a Deus com suas palavras. Ele pode até professar a Deus, mas no seu coração ele nega a Deus. Você sabe que o coração é o centro da personalidade. Em sua definição bíblica, o coração é a essência da natureza humana. Eu sou o que o meu coração é. Eu sou o meu coração. A Bíblia diz que, como na água, o reflexo do rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quando a Bíblia fala de coração, ela se refere a mais do que o órgão físico. Ela está falando de uma espécie de centro. É uma espécie de CPU humana. É o centro de onde surgem meus pensamentos, meus sentimentos, minhas inclinações, minha vontade, minhas decisões, meu raciocínio. Tudo o que brota de mim nasce no meu coração. E a palavra de Deus está dizendo que o tolo, ele revela o seu ateísmo no coração, mesmo quando ele professa crer em Deus. E se nós fizermos uma pesquisa hoje, irmãos, nós veremos que, pelo menos em termos do nosso país, a maioria das pessoas vai dizer crer em Deus, e eu diria mais, vai se declarar cristã. Mas no seu coração, quando elas consideram os valores mais importantes da vida, quando elas consideram as motivações pelas quais elas vivem e fazem as coisas que fazem, nós vamos perceber que elas não levam o fato de que Deus existe em consideração. E o salmista começa dizendo que esta é uma característica do insensato. Então, a primeira parte do Salmo, dos versos 1 a 3, ele vai fazer uma descrição do insensato, ou poderia dizer, uma descrição do ateu biblicamente definido. Ele diz no seu coração, não há Deus, isto é, quando ele considera os valores da vida, quando ele toma decisões, ele não considera o que Deus pensa daquilo. Quando ele faz escolhas, ele não leva em consideração a glória de Deus.
Não é o seu alvo na vida agradar a Deus, mas agradar a si mesmo. Ele não busca a glória de Deus, mas a glória dos homens. É assim que o insensato age. E há pelo menos 4 características subsidiárias ou secundárias à insensatez. A característica básica é a insensatez. E veja, por que a negação de Deus no coração é insensatez? Porque ela contraria todas as evidências que Deus apresenta da sua existência. Na verdade, meus queridos, essa ideia de que eu preciso provas da existência de Deus é nada mais do que uma negação da realidade, porque Deus dá provas contínuas, diárias, tanto externas como internas da sua existência. A palavra de Deus diz isso lá em Romanos capítulo 1. Você lembra? Paulo fala, no capítulo 1, verso 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus está a se revelar sobre a humanidade. Por quê? Porque os homens, eles detêm a verdade. A verdade se revela a eles todos os dias. Mas eles procuram mantê-la submersa, eles procuram sufocar a verdade. Essa é a ideia da palavra deter aí no verso 18 de Romanos 1. E como que eles sufocam a verdade? Pela sua prática da injustiça. E por que a ira de Deus se revela? Veja o que ele diz no verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que Paulo está dizendo é que Deus deu prova cabais de sua existência. Deus manifesta todos os dias provas cabais da sua existência. É isso que Paulo está dizendo. Deus manifestou. Essa palavra manifestar, ela vem da raiz de uma palavra que significa brilhar. Deus faz brilhar a sua existência para o homem. De que maneira? Prossiga no texto, confira o texto. Porque os atributos invisíveis de Deus, as qualidades, as excelências que nós não podemos ver em si mesmas, diz, esses atributos invisíveis de Deus, e ele cita pelo menos 2, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente, não é isso que diz o texto? Claramente se reconhecem. Uma luz vem sobre todo ser humano, mesmo o ímpio, que de alguma maneira diz para ele o tempo todo, há um ser poderoso, há um ser divino, há um ser superior a você e infinito. Ele está dizendo, claramente se reconhecem. Como? Sendo percebidos por meio das coisas que são criadas. Observe todas as palavras que estão dentro do campo semântico do conhecer. Reconhecem, manifesto, percebidos. Paulo usa palavras bem distintas que mostram todas as instâncias da racionalidade humana. A palavra aí, quando diz que foram percebidas, ela fala do conhecimento intuitivo. Há uma intuição, há uma impressão não verbalizada no coração do homem que há alguém superior. É por isso que o homem precisa de alguém para adorar. É isso que Paulo está dizendo. Mas quando diz também que claramente se reconhecem, vem também a minha instância racional. Tanto o raciocínio intuitivo como o raciocínio discursivo, aquele em que você soma 2 mais 2, por esses 2 raciocínios, o homem pode chegar ao fato, à evidência de que existe um Deus. Deus imprimiu isto no coração do homem. É por isso que o homem, quando ele olha para a natureza, por exemplo, quando ele olha para a criação, ele olha uma paisagem exuberante, e eu, sempre que penso nisso, eu me lembro, talvez, de uma das paisagens que mais encheram o meu coração de um sentimento de sublimidade, que foi a visualização das cataratas do Iguaçu.
quando diante daquele lugar inapropriadamente chamado de garganta do diabo, eu prefiro chamar de garganta de Deus, porque a Bíblia diz que a voz de Deus ouvida por João era como de muitas águas. Mas diante daquele volume de água, você sente uma sensação de sublimidade, que você está diante de algo que é monumental, que é indizível. Mas esse algo indizível não são as cataratas, elas apontam para aquele que as criou. Como o homem ele nega a Deus, ele atribui divindade à natureza, por isso ele chama de mãe natureza. Eu me lembro quando fiz um passeio com um famoso, um guia, que é conhecido ali no Pará, na Floresta Nacional do Tapajós. E nós adentramos a floresta até um certo ponto, a gente não acampou, mas adentrou. E eu percebi a reverência desse homem, quando ele encontrava uma árvore exuberante, e ele tocava nas árvores e fazia algum tipo de coisa assim, do tipo oração, sabe? Ele sentia que estava em um espaço sagrado. Na verdade, aquele homem, de alguma maneira, ao olhar a exuberância da criação, daquela mata, ele, de certa maneira, tem um acesso a uma sublimidade que ele não consegue explicar e a qual ele tem que se curvar. Mas como ele não conhece a Cristo, ele atribui essa sublimidade à própria criação. É porque Deus imprimiu a sua presença em tudo, o seu cuidado em tudo, o seu design em tudo, tudo é desenhado, tudo tem ordem. Mas o homem nega isto, por isso o mesmo texto de Romanos diz que tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Veja, eles têm conhecimento de Deus. Há um conhecimento, há uma impressão, na sua intuição, no seu raciocínio discursivo, há provas cabais do cuidado de Deus. Nós vivemos num mundo de ordem. É por isso que aquele que diz não a Deus é insensato. Por isso o texto de Romanos, que faz coro com esse salmo, ele vai dizer, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E a loucura humana chegou ao ponto de que o homem hoje nega a sua própria realidade biológica. Ao ponto de um homem biológico dizer que no fundo é uma mulher e vice-versa. Ou mesmo um homem biológico dizer que é um animal. Veja a que ponto nós chegamos. E há tratados filosóficos para comprovar que a realidade não é real. Não é insensatez, é por isso que ele diz o louco no seu coração. Essa palavra, o tolo, insensato, é a mesma palavra Nabal. Você lembra quem era Nabal, né? O marido de Abigail, aquele homem louco. Como o seu nome assim era ele, duro em todo o seu trato. Essa é uma palavra que diz respeito à insensatez, à loucura, à perda de senso da realidade. A negação de Deus é uma perda do senso da realidade. Então, como que se descreve, como que é descrito esse insensato ou o ateu na prática? Primeiro, ele se caracteriza pela negação de um Deus que se revela. Negação de um Deus que se revela, ainda dentro desse ponto da descrição do insensato. Deus se revela a ele, mas ele vive como se Deus não existisse. O termo hebraico aqui, então, realça os que renunciam seu compromisso com o Deus pactual, e inclusive o seu compromisso entre si. Essa é um termo usado, às vezes, para o povo de Deus, quando o povo de Deus quebra a aliança. Como em Isaías 9, de 13 a 17, uma nação louca e insensata. O tolo carece da sabedoria, que é o princípio do temor do Senhor. Ele não apenas diz, porém ele vive como se Deus não existisse. E como consequência disso, ainda nessa descrição do insensato, essa negação do Deus que se revela, gera uma corrupção generalizada. Esse é o segundo subponto. Corrupção generalizada. Veja o que ele diz no verso 1 ainda. Porque ele diz não a Deus, ele diz, corrompem-se e praticam iniquidade,
já não há quem faça o bem. Corrompem-se e praticam iniquidade. Ele está dizendo qual é a consequência de você negar o Deus que se revela. Esse é o gênero do tolo. As suas ações, porque ele vive como se Deus não existisse, elas são corruptas e elas são uma abominação ao Senhor. A ideia aqui é de um fracasso em seguir os compromissos pactuais. Eles se corromperam, eles se perderam, eles se degeneraram. Eles não conseguem fazer o bem. Então a negação do Deus que se revela gera corrupção generalizada, gera também, em segundo lugar, ignorância generalizada. Veja, ele continua dizendo, já não há quem faça o bem no céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, já não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus procura quem entenda, quem consiga discernir a sua revelação, o seu cuidado, a sua bondade. Você e eu estamos vivos porque Deus mantém o fôlego de vida em nós. Deus nos mantém de pé, Deus mantém o nosso corpo funcionando, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá a roupa. E quando nós pecamos contra Ele, nós estamos negando tudo isso, todo o seu cuidado. E o pior é que o salmista olha para o mundo e ele vê que essa é a condição do coração humano. Veja a palavra todos aí. Não há quem faça o bem, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Por causa do ateísmo do coração humano, a corrupção no mundo é generalizada. O mundo, os homens fracassaram em obedecer a Deus. A ignorância é generalizada, não há quem entenda. E terceiro, a impiedade também é generalizada, não há quem busque a Deus, diz ele no verso 3. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No verso 2, melhor dizendo, ele olha para ver se há quem busque a Deus. Mas não há quem busque a Deus, ou seja, não há quem adore a Deus, quem queira agradar a Deus. Esse é o veredicto. Não há nem sequer um. O ímpio, longe de buscar a Deus, se desvia e se torna corrupto. Meus irmãos, não é à toa que o apóstolo Paulo, quando descreve a depravação total da humanidade, no capítulo 3, vai citar esse salmo. Na verdade, ele cita várias passagens, entre elas este salmo. No capítulo 3 de Romanos, verso 9, Paulo, concluindo a sua parte sobre a depravação humana, ele diz: que se conclui? Temos nós, isto é, os judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Citando aqui o Salmo 53, de 1 a 3. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí ele cita outras passagens, como o Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59. Ele diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. O que nós concluímos com base em Romanos, citando o Salmo? Que o ateísmo é uma condição de todo o coração. Que o ateísmo é uma inclinação natural do meu coração e do seu coração. Mesmo nós que somos povo de Deus, vez por outra, agimos como se Deus não existisse quando nós transgredimos a sua lei. A corrupção é generalizada. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Essa é a consequência, meus irmãos. O ateísmo é insensatez, porque ele é uma negação
das provas cabais que Deus nos dá da sua presença na nossa vida. Quando nós negamos o cuidado de Deus, é a negação do Deus que se revela, que gera uma corrupção generalizada, uma ignorância generalizada, chegando a negar a realidade biológica e uma impiedade generalizada. E como fruto dessa corrupção generalizada, você tem a segunda parte do Salmo, que vai mostrar que a oposição a Deus, ela se revela numa oposição também ao seu povo. É isso que ele fala dos versos 4 a 6. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. O que é interessante aqui é que, no meio da corrupção generalizada, de maneira implícita, quase imperceptível, surgem como do nada aqueles a quem Deus chama meu povo. De um lado, Deus declara, não há nenhum justo, mas ele, de repente, enxerga um que é seu povo. E quem é esse seu povo? São aqueles a quem Deus concedeu sua justiça gratuita pela fé. São aqueles a quem Deus, por sua pura misericórdia, olhou em sua situação de ateísmo e os regenerou. Não há aqui a manifestação, a revelação explícita desse processo de regeneração, mas nós devemos pressupô-lo. E é aí que nós temos que, então, ir para o que está escrito lá em Efésios, de novo, no capítulo 2. Como é que surgiu esse povo de Deus? Nós precisamos de outras partes da revelação para compreenderem como que surgiu o meu povo. Em Efésios capítulo 2, você lembra que naquele tempo que nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e ateus ou sem Deus no mundo, vivendo como se Deus não existisse, levando a vida do nosso jeito. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Quem é esse que Deus chama de meu povo? São aqueles que Deus, por sua graça, reconciliou consigo mediante Cristo, com quem Ele fez um pacto, que Ele retirou do meio dos ateus, que Ele regenerou, que Ele mudou, deu um novo coração, que Ele converteu, e que agora estão num pacto com Ele. E sabe, quando Deus então faz isto, aqueles que são regenerados invocam o nome do Senhor. Por isso a Bíblia diz que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que ele diz, esses que perseguem o meu povo, eles não invocam a Deus, no verso 4, parte B. Então, no meio da corrupção generalizada, Deus salva, Deus retira um povo, Deus o chama eficazmente e concede a eles a sua graça, a sua salvação. Mas no momento em que alguém que era ateu se torna povo de Deus, ao invocá-lo o nome de Cristo, essa pessoa se torna também objeto da oposição daqueles que permanecem ateus e longe de Deus. E é por isso que, na segunda parte do Salmo, ele vai mostrar que o insensato começa negando a Deus e ele continua manifestando sua oposição a Deus, opondo-se a todo aquele a quem Deus resgata desse meio. É por isso que você vê a opressão dos justos e a indignação do Deus deles nos versos 4 a 6. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? É por isso que o povo de Deus no mundo é perseguido, queridos.
É por isso que quando alguém se converte a Cristo, se torna como um peixe fora d'água nesse mundo, porque ele vive num mundo insensato, que nega a Deus. E nós não devemos estranhar a perseguição do mundo, portanto, porque aqueles que não invocam o Senhor odeiam a Deus e odeiam aqueles que seguem a Cristo. Por isso ele aqui repreende aqueles que oprimem os justos, mas ele diz que Deus se indigna. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Veja, tomam-se de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. O ponto aqui é, Deus olha para o mundo e Ele não vê ninguém justo, ninguém que entenda, ninguém que o busque, mas Deus, desde a eternidade, separou do meio dessa corrupção generalizada um povo a quem Ele redime, a quem Ele regenera, a quem Ele dá um novo coração, e o toma para si, e entra com Ele num pacto. E esse povo, quando a Deus se converte, passa a viver sob opressão dos que permanecem ateus. Esse é o movimento do Salmo. É este o movimento do Salmo. Por isso nós não devemos estranhar, queridos. Não é confortável ser crente. Não é confortável. É uma obra da graça de Deus, mas não é confortável ser crente neste mundo. Porque o mundo ateu, ele vai se levantar contra aqueles que são de Deus, como expressão da sua oposição a Deus. E aí, em terceiro e último lugar, nós temos uma oração pela salvação vindoura. No verso 6, o salmista, no verso 5, observe que ele vislumbra o juízo de Deus sobre aqueles que perseguem o seu povo, e no verso 6 ele ora para que esse juízo venha e a salvação venha a ser concretizada. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Veja que, depois de meditar sobre a vindicação da justiça divina, o salmista ora e aspira pela salvação vindoura do Senhor, que, veja, virá de Sião. Sião, você lembra, é o centro religioso depois de Davi trazer a arca para ali. Mas Sião aponta para o santuário celestial de Deus. E, na verdade, o Salvador veio de Sião. Ele veio do céu para nos salvar. Aqui, as palavras restaurar a sorte, elas seriam usadas mais tarde em referência ao regresso vindouro do exílio, que era um prelúdio para a era messiânica. Porque cada ação salvífica de Deus no Antigo Testamento era um precursor da salvação muito mais plena que Jesus traria. Então, a oração do salmista é pela vinda de Jesus, ainda que ele não tenha plena compreensão da abrangência do seu pedido. Então, não surpreende que o salmo termine com uma nota de alegria, porque a salvação dá ao povo de Deus um cântico para cantar. Quando a redenção final se consumar, é o que ele está dizendo, uma grande multidão cantará, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo corrompido. Quais são os ensinamentos que nós podemos extrair do texto? Primeiro, o nosso coração é naturalmente ateu. E mesmo regenerados, ainda que livres da condenação do pecado, ainda assim, todos os dias nós precisamos lutar para mortificar o pecado e a inclinação ateísta do nosso coração. Porque todas as vezes, meus irmãos, que nós pecamos, nós estamos dizendo, não há Deus. Deus nos livrou da condenação do pecado, mas Ele ainda está nos livrando do poder do pecado, e por isso nós precisamos negar o nosso coração, porque ele é enganoso. Nós não devemos seguir o nosso coração, porque o nosso coração continua gritando, muitas vezes, não há Deus. Nós precisamos relembrar a lei de Deus ao nosso coração.
Em segundo lugar, nós precisamos ter como normal, mesmo que seja doloroso, o fato de que quando nós servimos a Deus, nós podemos esperar perseguição. Não pense que a mudança no cenário político do país vai mudar isto. Enquanto nós vivermos no mundo, se eu viver uma vida que agrade a Deus, se eu quiser servir a Cristo com fidelidade, eu devo entender que eu vou ser devorado como pão. E isto é bom, porque isso mostra quem eu sou. Seria de preocupar se eu me sentisse confortável no mundo. Mas se eu sou de Deus, se eu sou povo de Deus, se eu fui tirado dessa massa de ignorância e corrupção coletiva, eu não posso esperar outra coisa que não a perseguição, e devo me alegrar com isso. E terceiro, nós somos neste texto incitados a orar e desejar pela vinda do Senhor. Cristo já veio de Sião e já executou a nossa salvação quando morreu na cruz, quando ressuscitou e subiu aos céus. E um dia Ele virá de novo. E Ele vai de fato restaurar a nossa sorte. E nós devemos viver nessa bendita esperança. E orar por ela, como Jesus nos ensinou: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Por quê? Porque Cristo, o nosso Cristo, já venceu. Já veio a salvação de Sião. Ele já desceu a esse mundo, Ele já morreu pelos nossos pecados. E um dia Ele virá para nos buscar. E nós devemos aguentar firme. Mas sempre lembrando que na batalha contra o ateísmo, nós precisamos começar essa batalha no próprio coração. Porque nosso coração ainda tenta clamar o pecado, a força da corrupção restante em nós, ainda clama, vez por outra, não há Deus. Que o Senhor Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra ao nosso coração. Que nós possamos confrontar, primeiro, o ateísmo do nosso próprio coração com a palavra de Deus. E segundo, que nós não estranhemos o fogo ardente que surge em nosso meio para nos provar, por causa da nossa fé e fidelidade ao Senhor. O mundo odeia Cristo e vai odiar quem o segue. E terceiro, que nós vivamos na expectativa da vinda do Salvador, daquele que de Sião nos traz socorro, sabendo que um dia Ele virá. E Ele vai julgar o mundo e vai destruir o pecado. E nós viveremos para sempre com Ele. Que isso nos fortaleça e nos motive a viver uma vida de santidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. O Senhor se revela a nós de maneira clara. A Tua palavra expõe a insensatez da humanidade, que tendo provas cabais da Tua existência, do Teu cuidado, da Tua bondade, nega tudo isso, não glorificando o Senhor, nem dando graças ao Senhor. Antes de tudo, nós queremos reconhecer, Pai, que nós temos essa tendência também, mesmo nós que professamos o nome de Cristo. Quando nós somos ingratos, quando nós somos descontentes, quando nós pecamos contra o Senhor, nós estamos declarando que não há Deus. E nós reconhecemos que ainda há uma força de corrupção restante em nosso coração. E pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajude a vencer esse grito, a calar esse grito do nosso coração pecador. Por outro lado, nós Te louvamos porque um dia, Senhor, por Tua pura graça e misericórdia, Tu nos abriste os olhos para enxergarmos estas coisas. Tu nos converteste a Ti, Tu nos reconciliaste contigo por meio de Cristo e nos fizeste Teu povo, Senhor. E nós podemos, ó Deus, contemplar a Tua salvação por meio de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, por sermos povo do Senhor, por termos sido tirados
das trevas para a tua maravilhosa luz. Agora, esse mesmo mundo que nega o Senhor, esse mesmo mundo que se deleita numa corrupção generalizada, que manifesta uma ignorância generalizada, uma impiedade generalizada, ele vai perseguir todos aqueles que se tornam povo de Deus. Ó Deus, que não estranhemos o fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provarmos, que não estranhemos quando, por causa da nossa fidelidade ao Senhor, nós somos perseguidos. Mas ajuda-nos também, ó Deus, a olhar para este mundo mau, lembrar-nos da bendita esperança, lembrar que de Sião ainda virá mais uma vez o Libertador para consumar a obra que Ele inaugurou na sua primeira vinda, o nosso Senhor Jesus. E ajuda-nos a viver de acordo com essa bendita esperança, a orar por ela, a pregar o Teu Evangelho, esperando e apressando a vinda do Senhor, vivendo uma vida para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer que este mundo está corrompido e condenado à destruição, para que não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo, Senhor, mas que possamos nos desprender dele e viver uma vida santa que reflita o caráter de Cristo. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito, seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.